Você já imaginou acordar e descobrir que tudo em que confiava era uma grande mentira? Quando o abandono se transforma em sede de justiça, segredos sombrios podem vir à tona. Aqui, cada segundo contará para revelar uma verdade ainda mais surpreendente. E antes de iniciarmos essa intensa história, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso nos apoia a continuar trazendo narrativas envolventes para você. O aroma suave de café, recém-coado, preenchia o flat, enquanto Marcela Prado arrumava sua mala com precisão quase cirúrgica, pela janela do quarto andar. São Paulo se estendia como um deserto urbano sob o céu límpido matinal. Seus dedos deslizaram pela proteção do kit de mergulho profissional, presente que ganhara ao receber o Prêmio Internacional de Defesa Marinha no ano anterior. Irônico, uma bióloga vivendo numa selva de concreto. Um leve sorriso surgiu em seus lábios ao perceber os passos familiares de Ricardo Villa se aproximando. Marido dela há 5 anos, Ricardo era celebrado como um dos maiores investidores em projetos sustentáveis da América Latina. O par perfeito, diziam ela, agindo em defesa dos mares e ele custeando iniciativas ecológicas já terminando. Marcela perguntou, encostando-se no batente da porta. O terno italiano dele, finamente ajustado, contrastava com o clima descontraído do cômodo. O jato particular sai em 2 horas. Marci? Ela fechou o zíper da mala e virou-se para contemplá-lo naquela manhã. Ricardo estava especialmente vistoso, como sempre ficava, antes de grandes encontros de negócios. Nem acredito que realmente vamos passar 2 semanas nas Maldivas. Faz tanto tempo que não saímos juntos. Você merece amor depois de todo o empenho na preservação dos corais do Atlântico Sul. Passou da hora de descansarmos um pouco. Ricardo sorriu, mas algo em seu olhar estava diferente, algo que Marcela não decifrava. O trajeto no jatinho foi sereno, com Ricardo focado em seu notebook quase todo o tempo, alegando ajustes finais em alguns contratos. Marcela aproveitou para rever suas notas sobre os recifes maldivos mesmo de folga. Sua mente científica não parava quando finalmente chegaram ao resort privado de alto padrão. O sol já tocava o horizonte, tingindo o céu, em matizes de rosa e laranja, refletidos na água transparente. O bangalô, elevado na beira-mar, era exatamente como nas fotos, tinha uma escada exclusiva que levava direto ao mar. Ricardo é perfeito, é isso. Marcela ficou sem fala ao ver a mesa arrumada para o casal na varanda. Velas acesas e uma champanhe gelada, providenciei algo especial para nossa noite inaugural. Ricardo a envolveu por trás, seus lábios roçando levemente o pescoço dela. Que tal um mergulho antes do jantar? Marcela topou entusiasmada, enquanto se equipava. Não reparou que Ricardo fazia uma ligação rápida, em voz discreta. O mergulho foi espetacular. Os corais das Maldivas eram ainda mais belos pessoalmente que em qualquer estudo que ela já tivesse analisado. Marcela estava tão concentrada ao observar uma espécie rara de anêmona que demorou a notar que Ricardo subira à superfície. Quando retornou ao bangalô, encontrou Ricardo finalizando uma chamada. Lorena, está tudo certo. Ele parou de repente ao vê-la. Preciso desligar. Quem é? Lorena. Marcela perguntou, retirando o cilindro de ar. Minha nova secretária executiva. Ricardo falou rapidamente alguns pontos pendentes do trabalho. O jantar transcorreu num clima estranho, cortado apenas pelo barulho das ondas contra os pilares do bangalô. Ricardo mantinha-se distante, checando sem parar o celular. O que houve? Marcela perguntou, finalmente pousando os talheres. Ricardo ergueu o olhar do telefone e, pela primeira vez naquela noite, a encarou. Seu semblante tinha uma expressão que ela nunca vira antes, um misto de desdém e piedade. Na verdade, é o seguinte: ele passou o guardanapo de linho pelos lábios e levantou. Creio que chegou a hora de sermos sinceros. Marci, o coração dela disparou.
Havia algo muito errado no tom dele. Amanhã de manhã, irei partir num barco particular. Lorena vai me esperar no porto. Ricardo falava de modo gélido. Você não terá lugar nesse barco. Marcela sentiu o ar sumir de seus pulmões do que está falando. Quero dizer que nosso matrimônio acabou, para falar a verdade, já faz tempo. Você que era ingênua demais para notar. Ele riu com sarcasmo enquanto você andava por aí protegendo recifes. Eu ergui um império. Lorena me fez ver que eu necessito de alguém que de fato conheça negócios, não uma idealista científica. As frases atingiam Marcela como um soco. Quanto tempo? Anos, Ricardo respondeu sem vacilar. Anos trabalhando para sustentar minha real parceira, enquanto você vivia seu sonho acadêmico. Ele se aproximou, inclinando-se sobre a mesa. Você achou de verdade que eu ligava para a preservação ambiental? Tudo fachada, meu bem. Uma fachada extremamente lucrativa. Marcela levantou-se tão rápido que a cadeira tombou. Quer dizer então que todos os projetos, todo o investimento em conservação, nem todo o dinheiro que aparenta ser limpo, é de fato limpo. Marci Ricardo sorriu com escárnio. Mas isso está além da sua compreensão, né? Você sempre foi certinha nos seus princípios. Lágrimas rolaram pela face de Marcela, mas ela se manteve firme. Porque me trouxe para cá? Por que não simplesmente o divórcio em São Paulo? Porque aqui ele abriu os braços em volta. Ninguém vai ouvir seus questionamentos inconvenientes. Quando eu for embora, amanhã você vai ficar sozinha numa ilha particular, sem comunicação, sem recursos, sem nada. Além do que veste o tempo que você levar para conseguir ajuda. É o tempo de que preciso para ajeitar umas pendências. O terror da situação caiu sobre ela. Você planejou tudo. Ele confessou. Evidente. Você acha que eu alcancei esse patamar agindo no impulso? Ricardo pegou seu celular e encaminhou-se para o quarto. Aproveite sua última noite de conforto. Querida, amanhã inaugura sua nova rotina, se sobreviver a ela. Marcela passou a madrugada em claro, na varanda encarando as estrelas, tentando processar como sua vida desabou tão rápido. O homem que dormia ao lado não era o mesmo com quem ela se casara, ou talvez fosse e ela fosse cega ao perceber. Quando o sol surgiu, o barco já aguardava encostado no bangalô. Ricardo saiu do quarto com uma bagagem pequena. As suas coisas serão enviadas para a casa da sua mãe, 1 hora. Aí ele disse sem fitá-la. E nem se incomode com seu querido equipamento de mergulho. Prometo que vou colocá-lo em bom uso para nossas novas operações. Foram as últimas palavras dele antes de subir a bordo. Marcela observou a embarcação se afastar, levando 5 anos do casamento. E todas as suas certezas, ela estava sozinha, num bangalô luxuoso, que logo seria desativado numa ilha privada, sem acesso a dinheiro, documentos ou meios de contato. O que antes era o paraíso, virou sua prisão. O sol escaldante das Maldivas torrava a pele de Marcela, enquanto ela circulava pela 3ª vez na pequena ilha privativa. Suas roupas leves, adequadas a um resort de luxo, não a protegiam o suficiente do calor abrasador. Um dia havia se passado desde que Ricardo partira, e os funcionários do resort, cumprindo instruções, deixaram o local, levando até os mantimentos e dispositivos de comunicação. A sede tornava-se insuportável. Marcela sabia pelos estudos que um corpo humano sobrevive no máximo 3 dias sem água. O paraíso de paisagem exuberante estava virando uma armadilha mortal. As águas translúcidas que a cercavam, tão lindas quanto enganosas, só intensificavam. Sua angústia, um mar inteiro de água imprópria para beber, ao anoitecer. Marcela notou algo que reacendeu sua esperança. Um pequeno barco de pesca tradicional, do tipo Doni, aproximava-se da ilha, reunindo o último fôlego. Ela correu até a praia, acenando em desespero. O barco vinha sob o comando de Idris Khalil, um pescador da região de meia idade, ao lado de Samir.
seu primogênito, reparando a mulher turista. Claramente em apuros, eles se aproximaram com cuidado. "Ajuda! Estou sem nada!" Marcela gritou em inglês. Sua voz rouca pela falta de água. Idris e Samir trocaram olhares de apreensão. Não era habitual encontrar uma estrangeira solitária em ilhas particulares, ainda mais naquele estado mesmo com a barreira linguística. Eles falavam pouco inglês. O senso de urgência era óbvio. Água. Idris estendeu um cantil que Marcela aceitou com as mãos trêmulas, enquanto bebia com cautela, tentando não causar choque ao corpo. Sem desidratado, lágrimas de alívio correram por seu rosto, já queimado ao sol, através de gestos e, das poucas palavras que sabiam em inglês, Marcela comunicou que precisava sair dali. A família de Idris, ainda com dúvidas, não poderia deixá-la abandonada. Idris sinalizou para que ela subisse e eles partiram a travessia até a ilha de Kendu, onde residia a família Khalil. Durou umas 2 horas. Marcela assistia ao pôr do sol que tingia o céu de laranja e rosa. O mesmo pôr do sol que há poucos dias ela contemplava com outros olhos a beleza. Agora soava como um lembrete cruel de como tudo pode mudar num instante. Ao chegar, foram recebidos por Tahira, esposa de Idris, uma mulher de expressão terna e olhos atentos. A moradia deles era simples, porém aconchegante. Tahira, notando o estado debilitado de Marcela, pôs-se logo a preparar uma refeição típica, com gestos e algumas frases em inglês. Ela indicou que Marcela deveria tomar um banho e lhe ofereceu roupas mais modestas, um vestido longo e discreto, adequado aos costumes maldivos. O contraste com as roupas de resort marcava sua nova realidade durante a janta, sentada ao chão com a família em torno de uma toalha simples. Marcela tentou explicar a situação. Seu inglês técnico de conferências internacionais virou apenas expressões básicas e mímicas. Marido foi embora. Deixei sozinha. Cada palavra tornava mais dolorosa a noção do que vivia Tahira, mesmo sem entender os detalhes. Lia o sofrimento no rosto dela. Após a refeição, acompanhou Marcela até um quartinho no fundo, onde montaram uma cama singela naquela primeira noite. Marcela chorou silenciosamente. Não apenas pela traição, mas pela benevolência que estranhos tiveram ao acolhê-la. A disparidade entre a frieza tática de Ricardo e a generosidade instintiva dessa família de pescadores era impactante. Os dias seguintes foram um processo de ajustamento. Marcela captou rapidamente que teria de se adaptar a um modo de viver completamente diferente do que se acostumara. Não havia ar-condicionado, só um ventilador funcional quando a energia local não caía. O banheiro era simples, com água de poço, e as refeições seguiam horários e padrões locais. Tahira a ensinava a falar algumas palavras indíveis enquanto realizavam tarefas caseiras em troca. Marcela buscava ser útil, limpando e aprendendo a cozinhar pratos da região. Suas mãos, até então habituadas apenas a instrumentos de laboratório e de mergulho, agora conheciam facas de limpar peixe e bacias de arroz, passados cerca de 7 dias. Samir encontrou Marcela chorando sozinha na praia de manhã cedo, sem dizer nada. Sentou perto e começou a reparar uma rede pesqueira. Depois de uns minutos de silêncio cúmplice, ele apontou para o horizonte coral. Falou resumidamente, fingindo um movimento de mergulho. O rosto de Marcela se iluminou de compreensão, trocando sinais animados. Ela esclareceu que era bióloga marinha. Samir sorriu e gesticulou para que ela o acompanhasse até o barco. Aquele primeiro passeio para ver os recifes foi marcante mesmo sem seu equipamento profissional, usando só uma máscara emprestada. Marcela se sentiu novamente conectada com sua essência. Sob as águas, contemplando corais saudáveis ao redor da ilha, descobriu um novo propósito no meio de tanto caos. Os pescadores, percebendo seu empenho e preparo sobre a vida marinha, começaram a procurá-la para mostrar partes do Recife que os intrigavam por meio de mímica e rabiscos na areia. Marcela pôde ensinar noções de proteção marinha,
À noite sentava com a família Khalil para olhar as estrelas e pensar em como sua vida havia mudado. A dor da traição persistia, mas começava a dividir espaço com algo maior, talvez um motivo maior para ter sido deixada ali em uma dessas noites. Tahira se aproximou com um bloco de anotações e uma caneta, materiais preciosos na ilha, pedindo que Marcela escrevesse a própria história importante. Falou num inglês rudimentar, apontando para o coração de Marcela naquele instante, segurando as páginas em branco. Marcela percebeu que sobreviver era mais que manter o corpo vivo. Era também encontrar forças para transformar o abandono em algo mais amplo que ela mesma. Com o passar das semanas, o corpo dela se acostumou à rotina física. A pele, antes protegida apenas por filtro solar especial, agora foi se queimando de forma natural ao sol equatorial. Os músculos que só trabalhavam em academia agora se fortaleciam em tarefas diárias. O paladar, habituado à alta gastronomia, começou a apreciar a simplicidade do cardápio local. Porém, foram seus estudos dos recifes que lhe deram o primeiro sinal de que havia algo grande por trás. Num dos mergulhos com Samir, ela viu padrões incomuns de danos que não pareciam naturais. Era algo muito preciso, diferente de tudo que ela estudara nos últimos 15 anos. Era impossível. Sussurrou para si mesma ao emergir, notando a exatidão daquela destruição. Parecia obra de extração planejada. Inspecionando o recife, Marcela reconheceu o tipo de coral, espécies raras recém-catalogadas pela ciência com valor farmacêutico. Seus batimentos aceleraram, lembrando de um projeto que Ricardo havia financiado no passado. Voltando para a costa, encontrou Samir, inquieto. Pescadores locais vinham relatando embarcações de mergulhadores altamente equipados visitando a área. No meio da noite, era como se algo fosse retirado furtivamente do Recife naquela noite, no modesto quarto. Tahira a surpreendeu com uma caixa impermeável guardada entre redes velhas dentro. Havia um smartphone danificado, mas ainda funcional. Encontramos faz 6 luas atrás, explicou Tahira. Barco grande, gente com equipamentos high-tech. Largou isso quando a polícia se aproximou. Marcela uniu as 2 peças, celular e corais, extraídos com métodos suspeitos. Ao ligar o aparelho, se chocou com as fotos. Grupos de mergulhadores realizando retiradas específicas com equipamentos de conservação de ponta. E o pior, fotografias de relatórios com o selo das empresas de Ricardo, como não deram queixa. Marcela questionou, misturando inglês e gestos. Tahira respondeu: alguém prometeu muito, mas nunca cumpriu. Diziam, vamos ajudar, mas só destruíram e foram embora. Precisávamos confiar em você, primeiro nos dias que se seguiram. Marcela registrou cada evidência usando o smartphone danificado. Fotografou sistematicamente as áreas afetadas. Samir a guiava em pontos cada vez mais distantes, revelando a grande extensão dos danos. Em uma dessas saídas, encontraram equipamentos com o logotipo de uma subsidiária de Ricardo. Era uma central de coleta aquática, feita para operar bastante tempo. Vasculhando mais a fundo, acharam um diário de bordo molhado com a caligrafia de Lorena. A nova assistente anotava coordenadas e códigos, mas uma frase se sobressaía. Projeto Argus, fase 2 em MV, confirma avanço para a região leste. Naquela noite, ao rever seu caderno, Marcela teve certeza de que não estava diante de meros contrabandistas de espécies raras, mas sim de uma rede internacional de biopirataria com disfarce de iniciativas ecológicas. A natureza precisa de mim, murmurou em seu canto iluminado por lamparinas. E se meu abandono aqui fosse a chave para desmascarar algo enorme? Ricardo não traiu só nosso casamento, traiu a conservação do meio ambiente, e ela usaria toda a sua bagagem científica para revelar a verdade. Entretanto, seria arriscado se suas deduções estivessem certas. Não estava lidando só com contrabandistas,
mas com um grupo capaz de subornar governos e eliminar opositores, a família Khalil correria perigo se a ajudasse. Precisamos de ajuda, Samir afirmou uma manhã, pesquisador de confiança. Marcela ergueu o olhar, curiosa. Quem chama-se Heitor Martins. Estuda corais. Ele é diferente dos outros. Ela jamais ouvira falar nele, mas sentiu uma faísca de esperança. Heitor Martins desembarcou em Kendu de forma tão simples que surpreendeu Marcela. Ela aguardava um pesquisador carregado de malas e utensílios científicos. Em vez disso, chegou um homem solitário com uma mochila surrada e um estojo à prova d'água alto, de pele muito queimada do sol. Ele aparentava passar mais tempo no mar do que em terra. Então você é a bióloga brasileira. Foram as primeiras palavras fitando-a na praia. Samir me falou sobre suas descobertas. Temos muito a conversar reservadamente. Marcela examinou a face dele, procurando algum traço de confiança. E se você for um deles? Heitor mostrou um sorriso cansado que não atingiu os olhos. Eu perdi minha irmã para gente desse tipo. Larissa era repórter investigativa, seguia uma rota de tráfico de animais no Sudeste Asiático há 2 anos. Ela se afogou num mergulho suspeito. O clima pesado pairou entre eles. Marcela reconheceu a dor genuína de Heitor. Tudo bem, venha, preciso te mostrar algo. Foram ao armazém rústico onde a família Khalil guardava as provas. Marcela expôs tudo: smartphone estragado, fotografias, cadernos e o diário encharcado. Heitor ouviu com atenção, pontuando perguntas que demonstravam conhecimento detalhado do assunto. É mais sério do que imaginávamos, ele concluiu, analisando o padrão que você registrou. Percebeu que não são pontos de coleta qualquer, estão rastreando algo. Marcela puxou seu caderno. Sim, notei que se concentram em espécies específicas, todas com notáveis propriedades de adaptação a mudanças drásticas. Heitor mexeu em seu tablet tirado de uma capa firme. Vou lhe exibir algo. Nos últimos 18 meses, estive mapeando ações semelhantes em partes do Oceano Índico. Olha isso, uma sucessão de mapas sobrepostos. Indicava que os recifes atacados nas Maldivas eram só uma fatia de algo muito maior. Eles buscam algo único, continuou Heitor, algo ligado à adaptação climática. Mas o pior não é só a extração. Ele fez uma pausa, como se pesasse as palavras. Em algumas áreas, encontrei corais que não deveriam viver juntos, mas que foram manipulados geneticamente. A constatação era aterradora. Se alguém estava de fato alterando corais em habitat natural, as consequências poderiam ser imensas. E eu achando que era só uma rede de dinheiro sujo. Marcela comentou com amargura. Heitor apontou no tablet. As empresas de Ricardo surgem várias vezes, sempre de forma disfarçada por subsidiárias. Nas horas seguintes, traçaram um plano de ação. Heitor não trabalhava sozinho. Fazia parte de um grupo internacional de ativistas e pesquisadores dedicados a expor crimes ambientais. A partir da morte de Larissa, fiquei descrente do sistema. Algumas lutas exigem métodos diretos. A presença dele era providencial, trazia aparatos mais avançados, um kit de câmeras submarinas, uma rede de contatos globais que poderiam ajudar a divulgar o caso naquela noite, enquanto checavam o novo material. Heitor fez uma descoberta apavorante. Olhe isso. Ele apontou para uma marca incomum, num bloco de coral. Já vi algo parecido num centro de pesquisas clandestino na Indonésia. São assinaturas genéticas inseridas propositalmente como carimbo. Marcela assentiu. Eles estão marcando o trabalho. Isso é de uma arrogância impressionante, sim. Confirma que se julgam intocáveis. Heitor concordou com um semblante sério. A urgência aumentava. Não era só provar crimes ambientais, mas parar um experimento genético fora de controle.
Em 2 ocasiões, tiveram de interromper investigações quando barcos suspeitos chegaram perto em outro momento. Notaram que alguém revirara seu equipamento, um alerta silencioso de que eram observados. Idris e Tahira notaram o risco cada vez maior. Samir nos contou sobre barulhos estranhos de madrugada. Alertou Tahira com olhos temerosos. Pescadores de outras regiões reportam fenômenos bizarros, recifes com corais luminosos e peixes extremamente agitados. Pode ser a ponta de algo pior. Enquanto Heitor revisava as anotações, Marcela sentiu um arrepio. Pode ser que o abandono de Ricardo aqui também fosse estratégia para que ela não interferisse. Mas agora tudo apontava para uma mega operação. E qual o próximo passo? Perguntou Samir. Temos evidências. Precisamos ir além. Heitor afirmou. É necessário ter acesso aos arquivos internos deles. Marcela lembrou-se de alguém. Lorena, a tal assistente pode não ser quem aparenta. Sinto algo me dizendo isso. A escuridão envolvia a ilha quando um barco encostou discretamente. Samir identificou a passageira. Lorena, a mensagem secreta de Heitor a alcançara. Lorena não era apenas amante de Ricardo, mas uma agente infiltrada da Interpol havia anos, a traição que dilacerou Marcela. Foi peça de uma operação global maior. Não podíamos arriscar. Sua reação tinha de ser genuína. Lorena, disse encarando Marcela com um misto de culpa e firmeza. Se você soubesse antes, Ricardo perceberia seu drama real. Era vital para ele não suspeitar. Marcela recordou todo seu sofrimento ao ser largada como um trapo e entendeu que havia algo maior em jogo. E o que descobriu? Heitor atalhou Lorena. Tirou um dispositivo impermeável do traje. É pior do que se previa. Não estão apenas mexendo com corais rara, eles pretendem manipular correntes oceânicas em escala global para vender clima sob encomenda. Os minutos seguintes foram atordoantes no depósito dos Khalil. Lorena expôs relatórios e provas. O esquema não se limitava a contrabando ou experiências genéticas isoladas. Uma facção apelidada de Clima Prime, reunindo 12 magnatas globais que ansiavam lucrar com o caos do aquecimento e usariam corais alterados para regular microclimas regionais por uma taxa exorbitante, mas algo saiu do controle. Lorena prosseguiu. Os corais corrompidos agora afetam outras espécies e os estudos internos indicam risco de catástrofe marinha se ninguém deter a expansão. Heitor respirou fundo com raiva contida. Larissa investigava esse crime maior, então não foi acidente a morte dela. Lorena meneou a cabeça em lamento. Sim, descobriram que ela ligava as pontas. Se não a silenciassem, viriam mais denunciantes. O silêncio pesou até que Heitor e Marcela avaliaram o material. É hora de expor tudo. Mas Ricardo e os outros têm tentáculos na política. Precisaremos divulgar simultaneamente em vários países. Heitor concluiu. Lorena guardou o pendrive dentro do relógio. Se algo me acontecer, o arquivo vai para todos vocês. Não restará dúvida sobre quem é responsável. Em seguida, embarcou de volta recolhendo seu distintivo. Precisamos deter esse consórcio no nascimento. Depois que Lorena sumiu no horizonte, Marcela e Heitor mergulharam numa espiral de trabalho para sistematizar as provas, filmagens dos recifes modificados, depoimentos de pescadores e fichas secretas. Era farto e terrível. Marcela notou algo no arquivo que a deixou pálida. Heitor, olha só. Não são só corais. Eles testam a mesma técnica em florestas tropicais, montanhas de altitude e sistemas agrícolas. É a dominação total do clima. Heitor murmurou surpreso. Eles se acham deuses. Tahira surgiu servindo chá quando pousou a bandeja. Inquiriu com o olhar preocupado. Mar em grande risco não é. Marcela confirmou com um aceno. E não apenas o mar. Se não impedirmos, podem chantagear o mundo. Heitor começou a traçar um projeto de ação.
Lorena disse que os chefes do consórcio estarão em Malé, capital do país, em 3 dias para oficializar a parceria global. A oportunidade de confrontá-los face a face, não podíamos pedir chance melhor. Mas temos de ter cuidado, eles são poderosos. Samir sugeriu que pescadores locais ajudassem a mapear os recifes atacados, fornecer rotas discretas. E testemunhar Heitor contataria sua rede de jornalistas e ambientalistas. O escândalo seria planeta mantido em sigilo até o momento exato. A noite transcorreu num tenso frenesi. Marcela sentia que cada segundo contava o para onde fora jogada para morrer. Agora viraria a base de uma ofensiva contra crimes ambientais globais. A ilha de Kendu fervilhava num silêncio estratégico quando pescadores de ilhas vizinhas chegaram de madrugada com seus dones ancorados de forma discreta no centro comunitário. Adaptado em QG, Marcela e Heitor orientavam a gigantesca varredura de documentação. Cada equipe deve sincronizar seus relógios. Heitor explicava enquanto Samir traduzia. Temos 36 horas para catalogar o máximo possível antes da conferência em Malé. Qualquer atraso pode comprometer tudo. Marcela estudava o mapa em 3D do Recife cheio de marcações vermelhas correspondendo aos locais de experimentos. Aquilo deixava claro o plano maléfico dos magnatas, uma rede neural submarina cada ponto colocado para maximizar a influência sobre as correntes marinhas. Os melhores mergulhadores ficarão nos trechos mais profundos, avisou, apontando as zonas no mapa. Precisamos de amostras dos corais alterados, porém, cuidado total. Lorena avisou que alguns organismos podem ser tóxicos. Idris, líder respeitado entre os pescadores, traduziu a preocupação. Sério, muita gente depende do mar. Se algo corre mal, todos nós perdemos parte da vida. À tarde, Heitor agraciou o pessoal com instruções de uso dos equipamentos especiais. Câmeras subaquáticas de alta resolução e sensores para detectar assinaturas genéticas. Lembra, temos de parecer pescadores comuns. Um passo em falso e ativamos a desconfiança de gente perigosa à noite. Marcela e Heitor tiveram de refinar o plano. Um navio de pesquisa do consórcio se aproximou de forma prematura. Eles chegaram antes, exclamou Heitor confuso. Não deveriam averiguar essa área. Agora teremos de correr, Marcela informou Samir e Idris, e foi dada a largada para as operações. Os barcos partiram escondidas de noite sob a água, mergulhadores faziam a investigação minuciosa. Marcela e Heitor lideravam o time principal. Localizaram mais corais deformados e estruturas mecânicas submersas, confirmando o esquema aterrador. Nas áreas monitoradas por outros grupos, relatos surgiam em profusão dispositivos de extração e cardumes com movimentação. Fora do normal, era uma corrida contra o relógio. 16 horas depois, Marcela e Heitor emergiram exaustos, mas com provas contundentes, inclusive imagens de uma estação de monitoramento submarino repleta de instrumentos, exibindo dados em tempo real. É a central de controle deles. Heitor avisou. Não podem negar a existência desse laboratório quando tudo vier a público. Recolheram tudo e retornaram para a casa de Idris, onde processaram o material e subiram para servidores seguros que Heitor possuía. Se algo falhar em Malé, o mundo saberá, resumiu. Heitor Tahira preparou comida, mas o nervosismo era enorme. Todos sabiam que estavam prestes a confrontar forças muito acima de qualquer pescador comum. Com o sol raiando, eles tinham um dossiê completo, provas explícitas de manipulação genética em larga escala, alteração de ecossistemas e instalações ilegais na costa. É hora de ir a Malé. Heitor declarou o destino do planeta. Depende do que faremos lá. Malé. A capital apareceu no horizonte como uma muralha urbana de prédios reluzentes do convés do barco. Marcela sentiu um misto de excitação e receio. Após 4 meses vivendo de modo tão simples, a cidade mais parecia outro mundo.
O Congresso Internacional de Biotecnologia começaria em poucas horas. Heitor checava o aparelho seguro. Lorena garantiu que todos do Clima Prime estarão lá. Marcela ajeitou o véu que fazia parte de seu disfarce como pesquisadora árabe. Ela praticou um sotaque ao longo de semanas, de forma intensa, auxiliada por um amigo de Heitor. E o backup pergunta. Marcela olhando discretamente a movimentação do porto. Tudo pronto. Temos mais de 20 repórteres em 10 países prontos para publicar ao mesmo tempo. E 4 agências ambientais já esperam os dados se forem confirmados no Hotel Sunrise, estrategicamente escolhido por ser discreto. Montaram base em quartos separados. Heitor e Marcela reviravam a apresentação, que fingiria ser apenas um estudo sobre migração de corais, mas que incluiria provas desmascarando o consórcio. Ricardo deve perceber cedo ou tarde. Heitor observou com cautela, mas talvez contemos com o ego dele. Ricardo gostava de ostentar e negar qualquer ameaça. Na manhã seguinte, o centro de convenções fervilhava cientistas, empresários e imprensa do mundo inteiro presentes para novidades na área marinha. Marcela, disfarçada, observava Ricardo ao longe. Ele supervisionava os preparativos do palco principal com ares de magnata, supremo ao lado dele. Lorena agia como secretária solícita, mas ajustava dispositivos de gravação ocultos. Doutora Fátima Hassan, alguém a chamou usando o pseudônimo de Marcela. O apresentador do evento disse: houve uma mudança. Sua palestra foi antecipada para a parte da manhã. Pedido pessoal do Dr. Vila. O coração de Marcela disparou. Ricardo notara seu resumo exatamente como ela e Heitor haviam previsto. Ele não resistiria a uma exposição que parecesse confirmar suas inovações. Isso muda nosso esquema, sussurrou Heitor em seu comunicador disfarçado. Avisemos as equipes ao redor. As próximas horas foram tensas. Marcela viu outros palestrantes abordarem avanços em biotecnologia marinha, sem imaginar que estavam fornecendo pistas para o que ela mostraria em breve. Ricardo fez a fala de honra arrogante e eloquente, apresentava-se como visionário e filantropo, sustentando preservações ambientais. Tudo era parte de uma grande encenação, e agora finalizou. Ricardo, convido a doutora Fátima Hassan, cuja pesquisa sobre adaptações naturais dos corais do Índico combina perfeitamente com nossos trabalhos. Marcela subiu ao palco sentindo um peso enorme dentro da pasta. Estava o arquivo, que ao ser plugado no sistema central, exibiria evidências ao público inteiro. Obrigada. Iniciou em árabe, migrando para um inglês impecável. Estudei os padrões de adaptação de corais, mas encontrei algo muito além. O primeiro slide exibia um mapa simplório, porém mostrava os pontos onde o consórcio trabalhara nos recifes. Ricardo assistia interessado na primeira fileira. Lorena ao lado fitava as saídas, onde agentes da Interpol se posicionavam discretamente. Notamos mutações intrigantes. Marcela continuou. Mudanças que não seguem processo evolutivo normal. Subitamente ela percebeu um leve tremor no semblante de Ricardo. Ele estava começando a reconhecê-la, apesar da caracterização, a maneira de falar, os gestos, essas variações genéticas. Ela prosseguiu voltando ao sotaque brasileiro. Não são natureza, são ações deliberadas. Ricardo inclinou-se na cadeira, encarando-a com frieza. Foi o momento em que Marcela disse: e agora irei mostrar como essas intervenções são executadas. Encaixou o dispositivo na entrada de mídia. As telas piscaram, e então nada aconteceu. Havia sido bloqueado. Ricardo deu um sorriso cínico, levantando da poltrona um pequeno controle na mão. Impressionante, querida, de verdade, mas deveria ter permanecido naquela ilha. O auditório se calou imediatamente. Ricardo se dirigiu à plateia. Desculpem a falha técnica e também a ousadia dessa intrusa. Mas antes que ele retomasse as rédeas, as luzes do local oscilaram e as telas voltaram à atividade.
A voz de Lorena ecoou pelos alto-falantes. Acho que não. Ricardo deveria ter checado quem instalou o sistema de backup. As projeções agora exibiam imagens chocantes, corais adulterados, documentos confidenciais, gravações de reuniões conspiratórias do Clima Prime, tudo simultâneo. Ricardo empalideceu, vendo suas tramas expostas ante centenas de testemunhas. Isso é inconcebível. Ele murmurou, clicando desesperado no controle remoto. O sistema estava isolado. Você me ensinou muito, Ricardo, afirmou Marcela, retirando o véu e deixando clara a própria identidade sobre ter sempre um plano reserva, ou seria sobre usar pessoas e descartá-las quando não servem. Mas o local mergulhou em balbúrdia. Repórteres filmavam em tempo real. Estudiosos levantavam-se apontando para os dados, confirmando que a adulteração era verdadeira. Ricardo correu para o telefone, mas Lorena foi mais ágil procurando isto. Ela perguntou, mostrando o aparelho. As rotinas de autodestruição já foram canceladas enquanto falava. Agentes da Interpol assumiam controle das portas. Heitor coordenava tudo via seu transmissor. Agora não tem como esconder cada crime que cometeram. Ricardo olhou em volta, irado e encurralado. Mas tentou um último apelo. Vocês não entendem. Fizemos isso pela ciência, pelo avanço. Quem nunca sonhou em controlar o clima para amenizar secas e tempestades é algo nobre. Marcela replicou fria. Pelo progresso, vou exibir o resultado do seu progresso. Novas imagens de peixes deformados, corais, brilhando de modo antinatural e ecossistemas colapsando. Esse é o efeito real. Sua manipulação está saindo do controle. Não são só corais. Todo o conjunto oceânico está à beira do desequilíbrio. Um pesquisador da plateia se levantou. Tememos que esse descontrole alcance o Índico todo em 5 anos, se nada for interrompido. E pior, Heitor acrescentou, mostrando o esquema das correntes se expandirem globalmente, as consequências climáticas seriam devastadoras. Outro membro do consórcio se ergueu falando ao telefone. Em mandarim, ativem o protocolo 0. E desligou. Heitor e Marcela trocaram olhares alarmados. Lorena checou frenética no tablet. Algo acontece, todos os laboratórios registram. Variações anormais. Um último trunfo. Heitor murmurou. Podem desencadear o caos total. Se não tiverem controle no mesmo instante, os monitores mostravam leituras em tempo real. Os corais adulterados pulsavam, liberando ondas térmicas que afetavam todo o ecossistema marinho. Ricardo, avistando as telas, esboçou um sorriso doentio. Bem-vindos ao que chamo de poder supremo. Vocês não conseguirão deter essa reação. A luta não acabou. Heitor informou enquanto agentes gritavam instruções. Lorena tentava desativar. Remotamente, mas não funcionava. E agora, Idris, Tahira e Samir chegaram junto de Marcela e Heitor, com feições aflitas. Iremos ajudar, se o mar morrer, morremos também. Marcela revistou seus próprios registros em busca de uma falha no protocolo 0. Lembrou-se que os corais ainda obedecem aos ciclos naturais da lua. Heitor, você estudou como as marés sincronizam a desova coralina. Se conseguirmos usar esse ciclo, podemos induzir uma interrupção do sinal. Lorena e Heitor mobilizaram equipes nos pontos críticos. Pescadores locais providenciaram barcos para posicionar em áreas específicas com dispositivos de emissão sonora. O maré alta ocorre em 30 minutos. Lorena gritou, analisando dados. Podemos alinhar pulsos de baixa frequência com o ápice da maré para anular o efeito. O auditório se transformou num bunker de operação internacional. Vários governos e agências ambientais corriam em sintonia a fim de ajudar. Heitor anunciou: estamos em sincronia. Ativem em 3, 2, 1. Marcela acionou o painel e um conjunto de sinais sônicos foi lançado sobre as águas, combinando-se com a força das marés. Em princípio nada mudou, mas depois as leituras começaram a baixar.
A luminescência diminuiu, as temperaturas retornaram ao normal, os cardumes dispersos, recobravam padrões típicos, foram interrompidos. Lorena comemorou os laboratórios submersos. Estão sob controle, o consórcio está acabado. Ricardo soltou o controle remoto com desprezo. Vocês não sabem que mexeram com algo maior que o mundo pode suportar. Marcela manteve a calma maior que você, com certeza, e nunca teve o direito de se achar dono do planeta. O sol surgia ao final do caos. Agentes levaram Ricardo e os cúmplices do Clima Prime sob a acusação de crimes ambientais, conspiração global e até tentativa de homicídio. Você não escapará, repetiu Ricardo, mas ninguém deu ouvidos à decisão de intervir nas Maldivas. Havia salvado um ecossistema inteiro e talvez o futuro do planeta. Meio ano transcorreu desde a vitória contra o consórcio. A ilha de Kendu testemunhava a construção de um novo instituto de pesquisa. Marcela olhava o mar da varanda do local, agora transformado em laboratório avançado. Heitor entrou com relatórios recentes. 95% dos corais adulterados retornaram à forma original, e os outros 5%? Marcela questionou, ainda exibindo mutações, mas parecem ter se acomodado num novo equilíbrio. Será que a natureza está encontrando seu caminho sozinha? No grande julgamento, as provas eram irrefutáveis. Houve condenação internacional. Lorena agora liderava uma força-tarefa contra crimes ambientais globais. Mas a descoberta posterior foi ainda mais surpreendente. Vasculhando arquivos antigos, detectaram sinais de que a natureza vinha evoluindo. Adaptações climáticas sem interferência humana. E o consórcio só acelerou artificialmente um processo ancestral. Samir entrou com um pequeno relicário de vidro, contendo um fragmento de coral, ainda com brilho suave. Heitor chamou Marcela. Veja outro exemplar de uma variação natural. Parece que a história é bem maior do que imaginamos. Tahira, que também estava ajudando, explicou. Nossos antepassados já falavam de corais que mudavam o ambiente. Talvez fosse ciência oculta. Marcela sorriu, reconhecendo como a ciência e a sabedoria ancestral podem se unir. Nem tudo se pode forçar a natureza. Segue seu ritmo, com ou sem a gente. Naquela noite houve um festejo na praia, comunidade e cientistas juntos. Samir virou um jovem pesquisador, Idris e Tahira celebravam o surgimento de oportunidades para a região. Marcela e Heitor observaram o pôr do sol de mãos dadas nos últimos meses, haviam fortalecido seus laços construídos em confiança e respeito. As ondas na arrebentação começaram a exibir um brilho suave, típico de recifes saudáveis. Era a dança das marés, Tahira comentou. Acontece apenas quando os corais antigos querem lembrar que tudo faz parte de uma gigantesca teia. Marcela contemplava o espetáculo com os olhos marejados há um ano. Eu era apenas uma bióloga, achando que tinha tudo planejado. Agora aprendi que há verdades maiores quando aceitamos que pouco sabemos. Heitor concordou, e agora o que vem a seguir continuamos pesquisando, protegendo e, mais importante, ouvindo o que o mar tem a nos contar. E assim, no Oceano Claro das Maldivas, surgiu um novo capítulo, não de domínio e arrogância, mas de respeito e sintonia. Uma lição de que o verdadeiro aprendizado está em cooperar com a natureza, não em usá-la para fins egoístas. Um lembrete de que, por vezes, as descobertas mais valiosas aparecem quando simplesmente dançamos ao ritmo que a própria natureza nos mostra.